Muita gente acredita que a proibição do divórcio é uma daquelas regras do cristianismo que existem desde sempre. Mas, e se a história por trás disso tiver mais a ver com imperadores romanos e política do que com a doutrina original? Pois é, vamos desvendar essa história. A resposta curta, um sonoro não. A ideia de que o divórcio é absolutamente proibido não existia dos primeiros séculos da Igreja. Na verdade, essa proibição foi construída aos poucos, e as maiores influências para isso acontecer, acredite, vieram de fora da Igreja. A coisa toda vai muito além da teologia. É uma história sobre poder, sobre a mistura de culturas. E no centro de tudo isso, a gente tem um império tentando sobreviver a qualquer custo, disposto até a moldar a fé para que ela servisse aos seus objetivos políticos. Para entender a origem dessa proibição, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o século IV. O Império Romano estava passando por uma transformação assim gigantesca. Depois de séculos de perseguição, o cristianismo estava se tornando oficialmente a religião do Estado. Com essa virada, milhões de cidadãos se converteram. Mas muitos fizeram isso só da boca para fora, sabe? E foi daí que surgiu o chamado cristianismo nominal, onde as antigas práticas pagãs, que eram super enraizadas na cultura, não sumiram do mapa, não. Elas começaram a se misturar com a nova fé oficial. E foi aí que a igreja fez uma jogada muito estratégica. Para ajudar a unificar o império e facilitar essa transição toda, ela começou a absorver e, digamos, cristianizar costumes pagãos que eram extremamente populares. E essa fusão fica muito clara na prática. A adoração a vários deuses e deusas se transformou na veneração de santos e mártires. O grande festival pagão da Saturnália deu origem ao Natal, fica evidente, né? A igreja foi adaptando a cultura local para se fortalecer, criando uma fé que parecia muito mais familiar para a população da época. É bem no meio desse caldeirão cultural que aparece nossa primeira figura central, o imperador Constantino. O objetivo dele, no entanto, não era exatamente religioso, era político. Ele queria, acima de tudo, unificar seu império, que era enorme e todo fragmentado. Essa linha do tempo mostra como as coisas andaram rápido. Logo depois que Constantino se converte, já surge a primeira lei se metendo na questão do divórcio. E 200 anos depois, vem a jogada definitiva de Justiniano, que iria mudar tudo. Constantino enxergou que uma doutrina cristã unificada seria uma ferramenta poderosa para trazer estabilidade para o império. E o casamento, sendo a base da sociedade romana, virou um alvo óbvio para essa nova regulamentação que vinha do Estado. Então, o ponto crucial é este. O primeiro passo não foi uma proibição total, foi uma restrição. O Estado, pela primeiríssima vez, começou a ditar as regras do casamento cristão. Foi nesse exato momento que uma prática religiosa, pessoal, virou uma lei imposta pelo Império. Agora, vamos avançar uns 2 séculos no tempo para encontrar o imperador Justiniano. Ele herdou essa visão do Constantino, de um império unificado, mas a ambição dele era ainda maior: criar um único e sólido sistema de leis que valesse para todo mundo. O projeto de Justiniano, que ficou conhecido como o Código de Justiniano, foi uma das reformas legais mais importantes da história. A meta dele era misturar a tradição das leis romanas com a autoridade da Igreja. Com isso, ele consolidaria o poder do Estado e da Igreja de uma vez só. E por trás dessa tarefa gigantesca tinha um homem, Triboniano. Ele foi o arquiteto que transformou a ambição do imperador Justiniano em lei, moldando uma legislação que iria influenciar o mundo ocidental por séculos e séculos. E foi nesse ano, 538 d.C., que tudo mudou de verdade. O Código de Justiniano reconheceu oficialmente que a Igreja tinha a palavra final em assuntos de casamento e, pela primeira vez na história, proibiu completamente o divórcio, transformando isso em lei em todo o Império. E essa citação da fonte revela algo crucial. A proibição não foi algo que surgiu naturalmente da crença do povo. Muito pelo contrário, foi uma regra imposta de cima para baixo, que batia de frente com o que as pessoas realmente praticavam e acreditavam na época. Então a pergunta que fica é: como uma regra criada para unificar politicamente o império se transformou numa verdade religiosa tão enraizada? Bem, foi um processo longo que aos poucos transformou uma lei imperial num dogma de fé. Então, resumindo o caminho, como chegamos até aqui, foi bem claro. Tudo começa com aquela fusão de crenças. Depois, Constantino restringe o divórcio por razões políticas. Em seguida, Justiniano proíbe de vez, por lei, para consolidar o poder. E, finalmente, com o passar dos séculos, essa lei imperial foi sendo absorvida e ensinada como se fosse uma doutrina religiosa original.
E aqui está o ponto central de toda essa análise. A proibição do divórcio, da forma como a conhecemos, não nasceu de um mandamento bíblico, mas sim da lei romana e da pura ambição política do império. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. A história do divórcio mostra como a política, a cultura e o poder podem moldar o que a gente passa a considerar como verdades sagradas. Fica aqui o convite para a gente olhar de forma mais crítica para as origens de outras crenças que parecem tão certas. O que mais será que a história pode nos revelar?